Olá, o estudo de hoje, estudo 259, temos 3 mitzvot, um mandamento positivo, 225, e depois 2 proibições, a proibição de número 295 e a proibição de número 292. As mitzvot de qual tratamos hoje, as primeiras duas, trata sobre um homicídio sem intenção, aquele chamado para os advogados homicídio culposo. Ontem falamos do homicídio doloso, que a pessoa teve intenção em matar. Aqui hoje estamos tratando daquela pessoa que ele cometeu um assassinato sem a intenção de matar, foi sem querer. E daí temos algumas mitzvot em relação a ele. Não podemos culpá-lo de morte, porque com a pena de morte, porque ele não foi culpa dele, quer dizer, ele tinha que talvez poderia ter tomado mais cuidado, mas não foi sem querer que essa desgraça aconteceu através dele. Então por isso ele não tem pena de morte. Apesar, afinal, todas as punições da Torá, elas só existem no caso que a pessoa ela fez de propósito, ela teve intenção em fazer o ato. Quando ele não teve intenção em fazer o ato, na maioria dos casos não tem punição. Mas aqui é um caso que é uma tragédia muito grande. Ele cortou uma vida, ele deixou uma vida cortou uma vida no meio. Então nesse caso ele precisa, a alma dele precisa de um perdão maior. Então nesse caso a pessoa ele tem uma certa punição. Qual é a punição? Ele é exilado, ele tem que sair da cidade dele e ele tem que morar numa cidade de refúgio. Porque a lei é o seguinte: se fulano matou ciclano sem querer e a família de ciclano estão com muita raiva e eles querem vingar o sangue do parente deles que foi derramado, e eles começam a perseguir o assassino, mas o assassino ele matou sem querer. Então o assassino ele tem um lugar onde que ele está refugiado, que se matarem ele lá, as pessoas que cometerem esse pecado vão ser castigadas. Porque se ele está fora da cidade refúgio, então ele tem que ir para essa cidade de refúgio. Em Israel tinham 6, na época bíblica tinham 6 cidades refúgio, e a pessoa ele fugia para uma das cidades refúgio, e lá ele estava protegido dos parentes. Agora, se ele saísse dessa cidade de refúgio e algum dos parentes da vítima matassem ele, vingassem o sangue dele, então eles não seriam castigados por isso. Então ele tem um lugar onde que é uma cidade de refúgio, onde que lá ele deve ficar. E mesmo se ele não está sendo perseguido, vamos falar que a vítima não tem parentes, ou que os parentes não estão tão assim com raiva, que querem matar, vingar, ele ainda tem a obrigação de refugiar-se numa dessas cidades, que é um exílio, que dessa forma ele vai conseguir o perdão para a alma dele. Ele deve permanecer nessas cidades de refúgio até o falecimento do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Uma das explicações é porque o sumo sacerdote ele tem a obrigação em rezar para o bem-estar de toda a nação. E se uma tragédia dessas acontece, que alguém falece, foi sem querer, então é meio que culpa dele. Então, se ficar dependendo da morte do Kohen Gadol, o castigo daquele que cometeu um assassinato sem querer. Então essa pessoa ele deve fugir até uma cidade de refúgio, ele deve permanecer lá até o falecimento do Kohen Gadol. Agora, nessas cidades de refúgio não era uma prisão, não podemos confundir com uma prisão, porque na verdade ele tinha uma vida livre. Dentro da cidade ele tinha uma vida livre, ele podia exercer qualquer tipo de atividades. Ao contrário, se procurava fazer a vida, se levar uma vida da forma mais natural possível dentro da cidade de refúgio. Depois temos a proibição de 295, que não podemos pegar o resgate de alguém que cometeu um assassinato de forma involuntariamente. Na tradução, essa proibição 295 foi invertida com a proibição de ontem, 296. O 296 que estudamos ontem é que não podemos aceitar o resgate de alguém que tenha cometido um assassinato deliberadamente. Lá está escrito involuntariamente, mas não, é que lá ele cometeu deliberadamente. As mitzvot de ontem era um assassinato, um homicídio doloso, que a pessoa teve intenção em matar.
E as mitzvot de hoje é quando ele cometeu um homicídio sem a intenção de matar. E aqui também podemos aceitar o resgate de alguém que cometeu um homicídio, um assassinato sem querer. Ele podia pensar assim, deixa eu pagar um resgate em vez de ir para a cidade de refúgio. Não tem essa opção. Ou ele vai para a cidade de refúgio, ou ele vai para a cidade de refúgio. E mesmo se a família do falecido, da vítima, fala, não, o que adianta ele vai ficar lá na cidade de refúgio, não ganhamos nada, a gente prefere o dinheiro, não existe isso daqui, ele tem que ir para a cidade de refúgio, não se pode aceitar um resgate. Porque o perdão dele só vai ser atingido através do exílio, e lá numa dessas cidades de refúgio, e não através do pagamento. E finalmente temos a mitzvah, a proibição 292, que é não matar um assassino sem julgamento. Só que é uma mitzvah que ela está relacionada com uma outra proibição que vamos estudar provavelmente amanhã ou depois, que é o seguinte: se eu testemunhei alguém, eu e mais um testemunha, vamos falar que são testemunhas kasher, que se a gente for no tribunal e testemunhar que fulano cometeu uma proibição que tem pena de morte, então seja lá que ele cometeu um assassinato ou ele teve uma relação sexual proibida, que daí ele seria culpado pela Torá ele leva a pena de morte. Então vamos falar assim, já que somos dois testemunhas a kasher, se eu for um tribunal ele certeza vai ser morto, então eu vou fazer o julgamento, eu próprio testemunho, não posso fazer o julgamento e matar e executar a lei, eu tenho que testemunhar perante um tribunal, e esse tribunal que vai julgar o caso e para poder castigar ele. E vamos falar que se foi um tribunal qualificado que testemunhou o ato, então eles falam, eles próprios presenciaram o ato, então deixa eles também julgarem já o pecador. Não, eles não podem, eles não podem mais julgar, uma vez que eles presenciaram o pecado, eles não podem mais julgar nesse caso, eles têm que testemunhar perante um outro tribunal, e esse outro tribunal é quem vai decidir a lei. Então, na verdade, não podemos matar um assassino, não só um assassino, mas também qualquer outra pessoa que seja culpada e seja julgada com pena de morte. A gente não pode julgar ele se nós testemunhamos. Tem que ser levado testemunha não se transforma em um juiz. Uma pessoa que presenciou um pecado, ele não pode se transformar em um juiz e julgar o caso que ele presenciou.